Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Senhor neste 25º domingo do tempo comum, neste domingo tão especial, posto que estamos no mês de aniversário da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, que amanhã, segunda-feira, dia 21 de setembro, estará celebrando seus 107 anos de vida organizada. 107 anos de intensas experiências com Deus, de incontáveis bênçãos pelas quais agradecer ao Deus providente. Nossos corações estão em festa e jubilosos transbordamos num canto de louvor e exaltação ao Deus das nossas vidas. Convido você a entoarmos juntos o cântico de número 47 do Inário Novo Cântico, Louvor e Glória, sob a direção da nossa querida maestrina e soprano Helen Heisley e o acompanhamento da nossa amada pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Neste espírito de louvor, de adoração, elevamos os corações ao alto em oração. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, como é bom estarmos em Tua santa presença e em espírito e em verdade, tomando parte neste culto que é Teu, nesta assembleia que é Tua, o culto do Senhor. É no mover do Santo Espírito e em o nome de Jesus que nos achamos congregados, rendendo-Te toda a adoração e todo o louvor que Te são devidos e que somente a Ti tributamos, pois confessamos-Te, Senhor, como Deus único e verdadeiro, como o soberano de todo o universo, o Rei dos Reis, que em majestade e glória rege a história, e a história das nossas vidas em particular, Tu a tens nas Tuas mãos. És o nosso Senhor e o nosso Salvador bendito. Em Ti temos sido sustentados a cada passo da caminhada, sendo conduzidos pela Tua mão por veredas seguras, por veredas de justiça, por amor do Teu nome. A Ti, ó Deus vivo, tributamos toda a honra e
toda a glória e também toda a nossa gratidão, pois tem sido presente e atuante nas nossas vidas de maneira incessante. Incontáveis são as tuas bênçãos. Nós te louvamos, ó Senhor, por tudo que operas e ainda hás de fazer. A ti bendizemos, orando no nome santo do Cristo Jesus, teu Filho, o Salvador bendito. Amém, Senhor. O coro Aideia Moraes preparou 3 peças especialmente para este tempo de festa, para este domingo de celebração do aniversário da igreja. E nós damos voz ao coral nesta hora. Teu é o reino, é o tema da obra que entoam sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e a primorosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Convido você onde está a abrir comigo a sua Bíblia e nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo de hoje. E o Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este 25º domingo do tempo comum é o Salmo de número 145. Abra, portanto, a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo 145, Salmo de Davi. Vamos ler desde o versículo número 1 ao versículo número 7. Assim nos fala a palavra do Senhor, assim canta o salmista. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bendito seja o Senhor,
pela sua santa palavra. Amém. O canto do salmista nos convida a exaltarmos o Deus das nossas vidas. E isto fazemos na voz do coro Aideia Moraes. É tempo de festa, é tempo de alegria. Irmãos, alegrai-vos já. Eis o convite da canção. Autoria de Henry Purcell, importantíssimo compositor do século XVII. Obra que segue sob a condução geral da maestrina Helen Heisley, o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a primorosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral em espírito de adoração e louvor ao nosso Deus. Irmãos, alegrai-vos já, alegrai-vos no Senhor. 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 Coisas pequenas, não vos inquieteis, as vossas petições com ações de graças sejam trazidas perante o Senhor. E a paz de Deus que entendimento supera os vossos corações em Cristo guardará. E a paz de Deus que entendimento supera os vossos corações em Cristo guardará. Em Cristo guardará. Irmãos, alegrai-vos já, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, alegrai-vos já no Senhor. Irmãos, alegrai-vos já no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Havendo confessado a grandeza do nosso Deus, sua majestade, sua glória, nos quedamos cônscios do seu poder e do quão grandemente pode agir nas nossas vidas. Vamos adentrando assim um tempo de contrição, um tempo de recolhimento, em que apresentaremos ao Senhor a confissão dos nossos pecados e então receberemos dele renovada graça e perdão. Faremos também as nossas súplicas, apresentaremos perante o trono da graça do bom Deus nossos motivos de intercessão. E tudo faremos na certeza de que somos ouvidos e respondidos, pois Ele é benigno, misericordioso e se alegra em manifestar a sua glória, derramando sobre seus filhos o seu poder. Se você puder, onde está, nesta hora, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos e poste-se assim perante o Pai Celestial. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, Tu sabes de todas as coisas. E sabes, Senhor, de cada anseio dos nossos corações. Aos Teus pés nos quedamos prostrados e derramamos perante Ti os nossos motivos de súplica e intercessão, rogando-Te, ó Deus, que derrames sobre nós as Tuas ricas bênçãos. Ah, Senhor, ansiamos por Ti, pelo Teu socorro nas muitas lutas que temos travado, pelo Teu consolo, pois este tem sido um tempo de muita dor e de muitas perdas. Rogamos-te, Senhor, a Tua direção,
face às muitas decisões e escolhas que precisamos fazer a cada passo desta jornada. Rogamos-te, Senhor, a tua proteção, pois muitos são os perigos que nos rondam ao longo do caminho. Sabemos que és o nosso bom pastor e que, sendo conosco, nada nos faltará. Fortalece, portanto, Senhor, esta fé nos nossos corações, mediante o agir do Teu Espírito em nossas vidas, para que jamais esmoreçamos, mas, a despeito das lutas e das dificuldades, prossigamos confiantes na certeza da Tua providência e da vitória que nos está assegurada em o nome de Jesus. Que perseveremos pelos Teus caminhos, tendo os olhos fitos no horizonte que Tu mesmo tens colocado diante de nós. Este alvo que está em Ti mesmo, a plenitude da Tua graça no reino que é Teu. Esta é a nossa prece, Senhor, a nossa oração, feita com fé na certeza de que somos ouvidos e respondidos por Ti. Oramos no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso bendito Salvador. Amém. Tu somente és Deus. Esta é a confissão da Igreja perante o Senhor e é o tema da obra entoada pelo coro Aidéia Moraes e preparada com muito carinho para marcar de maneira especial este tempo festivo, este tempo de comemoração do aniversário da nossa Igreja. Nesta participação do coro, contamos com a contribuição inestimável da nossa amada flautista Clarissa Bonfim, tão conhecida dos nossos cultos e que vem mais uma vez somar esforços com a nossa organista e pianista Gisele Santana e com a nossa maestrina Helen Heinsley, no testemunho da glória do Deus que habita os nossos corações. Ouçamos o coral, que conta ainda com a primorosa edição em vídeo de todo o seu material, feita pelo nosso irmão Daniel Schmidt.
É chegado o momento do ofertório, este ato litúrgico que na nossa tradição é ensejo, para expressarmos a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus opera nas nossas vidas e ainda para atestarmos a nossa fidelidade no compromisso com a causa do seu reino. Este é também um tempo especial, sendo o período do aniversário da nossa igreja, para rendermos graças ao Senhor pelas bênçãos que temos colhido aqui no seio desta comunidade de fé, que Ele mesmo plantou e que tem sido sustentada pela sua forte mão. Neste tempo de isolamento social, de quarentena, de pandemia, você participa do ofertório utilizando-se para tal dos meios eletrônicos e digitais. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra todos os dados da conta corrente da nossa igreja para que faça o seu depósito, a sua transferência da maneira mais segura. E havendo qualquer dificuldade, precisando de alguma orientação, a secretaria da igreja está a postos para atender você e ajudar-lhe a viabilizar a sua participação neste ato conosco. Tome parte neste mover, se tu uma bênção e que Deus assim nos abençoe a todos. Vamos orar e vamos pedir a Deus que consagre estes recursos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai de misericórdia e providência, tudo vem de Ti, e tão somente do que é Teu te damos. Envidamos à igreja nesta hora os dízimos e as ofertas que expressam a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo aquilo que fazes e o nosso desejo de continuarmos empenhados no serviço ao reino que é Teu, engajados nesta obra que cremos não é de homens, mas do Senhor e para a qual somos convocados por obra da Tua graça para conosco. Este é ainda um tempo de festa de aniversário, e nele queremos agradecer-te por tudo aquilo que nestes 107 anos de história tens realizado em nossa comunidade de fé. Neste lugar, o Evangelho tem sido pregado ininterruptamente em todo este tempo e vidas têm sido transformadas mediante um verdadeiro encontro com o Senhor. Ah, Pai bendito, continua a dirigir-nos nesta caminhada. E de modo muito particular nesta hora, rogamos-te que consagres os dízimos e ofertas sob os cuidados da igreja, para que nas tuas mãos se multipliquem, prosperem e permitam a continuidade da concretização deste intento que é teu. Assim, Senhor, oramos no nome santo do Cristo, o Salvador da Igreja. Amém. Ainda neste mesmo espírito que nos moveu ao ato do ofertório, cantamos a glória daquele que é a fonte de todo bem, o Deus providente. Cântico de número 57 do Inário Novo Cântico, com a direção geral da maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento da nossa pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Os ventos lhe
tempo de festa, e festa é ensejo para revermos gente querida, gente amiga, que vem somar-se conosco na nossa alegria e tomar parte na nossa celebração. Isto se dá mais uma vez no dia de hoje, quando contamos com a especialíssima presença do reverendo Cid Pereira Caldas. Ele que é o muito digno presidente do presbitério do Rio de Janeiro, é o pastor da Igreja Presbiteriana de Botafogo, é um grande amigo da Igreja Presbiteriana de Copacabana, com a qual mantém laços fraternos há muitos e muitos anos, e para mim, um amigo muito querido e especial, cuja presença nesta celebração faz com que o meu coração salte de alegria, e tenho certeza que a comunidade inteira se sente também muitíssimo privilegiada, prestigiada, com a possibilidade de acolher este ministro, o que o faz com grande carinho, com intenso amor, ouvindo com vivo interesse a palavra que nos traz, pois ele nos fala da parte do Senhor. Ouçamo-lo, portanto, com alegria. O púlpito da igreja fica agora sob os cuidados do reverendo Cid Pereira Caldas. Meus irmãos, subi ao púlpito dessa igreja com alegria muito grande no meu coração, de participar do aniversário nesse tempo especial, porque tempo de aniversário é sempre um tempo especial. E agora, celebrando, ainda que fisicamente distantes, mas claro, com o coração aquecido, e todos vocês podem dizer, continuamos a ser igreja, celebramos ao Senhor, estamos unidos em um nome do Senhor Jesus. Por isso, eu estou alegre. Obrigado, reverendo Mirabeau, por me convidar para participar neste momento singular da história da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Agora, vamos abrir a palavra do Senhor e meditar sobre ela. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo de número 1, eu vou ler os versículos de 8 a 21. E depois vou ler 2 versículos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e você vai saber até de qual é esse texto, tenho certeza. Então, convido-os a que leiamos esse texto em Daniel. Diz a palavra do Senhor: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro.
E agora o texto que encontramos em Mateus, no capítulo 6, os versículos 33 e 34. Diz a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, como eu falei nas minhas palavras iniciais, nós vivemos um tempo especial, como aniversário da igreja, mas a gente, claro, não pode desconectar desse momento na história que vivemos. Nossa geração não passou outro momento parecido com este, de pandemia, de isolamento social e das crises decorrentes desse quadro que aí está. E uma coisa é certa, ou pelo menos algumas coisas a gente percebe nesse momento. Primeiro, é uma insatisfação que ela é geral, generalizada, né? As pessoas não estão mais. No começo, a impressão que a gente tinha que foi celebrada uma grande férias, está todo mundo de férias, né? Lá no meu condomínio, eu me lembro bem, que logo na primeira semana que foi decretado o isolamento social, os adolescentes, uma família lá, levou os coleguinhas dos filhos, tinham 15, 16 no apartamento e desceram para a parte lá dos esportes, jogaram bola, foram para a piscina. E aí eu olhei assim, gente, isso não é pandemia, isso é férias. Mas com o passar do tempo, a gente foi se cansando e percebendo que a coisa era muito mais séria. O número de infectados crescendo, o número de mortos crescendo, o assunto chegando perto das nossas famílias, e eu creio que talvez pouquíssimas famílias hoje em dia, na cidade do Rio de Janeiro, possam dizer que não tiveram nenhum caso de contaminação ou nenhum caso de morte, ou não conhecem uma história sobre esse assunto da Covid-19. E isso gera em todos nós, hoje já, uma insatisfação com o momento que a gente vive. Cansados de estar em casa, cansados de ouvir de desgraça, e paralelo a isso, ainda a gente ouve das notícias de afastamento de governador, dessa crise em prefeitura e perda de emprego e a ameaça da economia sobre tudo e sobre todos. Hoje nós vivemos um tempo de uma insatisfação que ela é generalizada. Mas, por outro lado, também a gente percebe uma verdadeira sede de transcendência, de algumas coisas que nos leve além. Por isso, a igreja, o pastor da igreja tem um cuidado, por exemplo, de disponibilizar para você este momento de culto, para que você possa continuar a ter a sua experiência de transcendência, adorando ao Senhor em espírito e verdade, participando dos cânticos do coro, louvando ao Senhor, lendo a palavra, mas essa é uma latência da humanidade nesse momento que a gente vive. Outro problema também, que é o oposto do que eu acabo de falar, é que a gente também vive uma debilidade na vida cristã, né? Que a gente fica se perguntando, por que Deus permitiu isso? Por que eu estou nesse quadro que eu estou vivendo? Eu sou crente, mas eu vivo um cristianismo que é um cristianismo que não é sem religião, né? E muitos têm pensado, inclusive, em abandonar a igreja, abandonar o evangelho, e chegam mesmo a se perguntar, será que a saída melhor é abandonar tudo mesmo? Será que não existe um quadro melhor? Ou se isso se traduz na sua própria vida, né? No seu caminhado, na sua história, talvez você se pergunte, eu cheguei no momento da vida que eu estou numa sinuca, como se diz no jargão popular. Será que isso tem uma solução? As minhas perguntas existenciais, elas realmente não têm resposta? E aí você acompanha a leitura do texto que nós fizemos, e você vê essa situação aqui de Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, não é isso? E aí você há de convir comigo, porque eu leio esse texto, e fico pensando assim, gente, isso é um contrassenso, né? Você sabe que o povo de Israel era considerado o quê? O povo de Deus, nação escolhida, povo do Senhor, eleito pelo Senhor. Você consegue compreender que o povo de Deus estava sendo levado cativo, preso, escravo para a Babilônia? Imagina o espírito de decepção primeiro com Deus,
mas também com o quadro que vivia. O desalento, a mágoa no coração, a angústia de espírito, o cansaço de corpo dessa enorme multidão que caminhava légua após légua, saía da terra chamada prometida, da terra que Deus dava para ir para o exílio e para o cativeiro. Isso é um grande choque de realidade. O povo de Deus levado cativo. Para trás ficava tudo que era querido. Na frente só tinha escravidão numa terra inimiga e, o que é pior, pagã, que ela antagonizava ao Deus que eles adoravam. Imagino que devia ainda estar no pensamento desse povo. Olha, o Senhor não jurara que ali seria o lugar de descanso? Onde está Deus? Por que Ele não está defendendo o seu templo, o seu povo? Segundo problema que você pode depreender disso que acabamos de ler, é uma desilusão desses jovens quanto ao seu amanhã. 4 jovens inteligentes, bem formados, competentes, veem seus sonhos destruídos pela força, desgostosos pela vida, frustrados por estar diante deles barreiras que eram intransponíveis. Provavelmente tenham sido tomados pelo sentimento de derrota, de cansaço, de estafa, porque eles estavam lidando com um paredão da impossibilidade, pasme você. Esse é o momento que os jovens também vivem, como, por exemplo, os jovens se preparando para fazer o Enem, e não teve Enem. O Enem será em janeiro, e uma parte daqueles que farão não estarão preparados, vão enfrentar um paredão diante deles. Jovens que estavam entrando no mercado de trabalho não foram contratados. Por quê? Porque o mercado está receoso e é um momento de recessão. E há muitos jovens que perderam a esperança do amanhã, porque esse é o momento da história que estão vivendo. E há pessoas que continuam a viver, curiosamente, à espera de um Messias, e um Messias com M minúsculo, né? E curiosamente, nós continuamos a tender a colocar a esperança em homens. Vai vir o grande libertador, é o próximo prefeito, é o presidente, é o governador, ou seja, homens que detêm o poder de homens, mas não têm a possibilidade de mudar os desígnios estabelecidos por Deus. E aí, nesse sentido de messianismos, nós estamos cansados, nós estamos lotados disso. E eu ouso dizer para você que hoje o jovem ele não tem muita esperança. A terceira coisa que nós vemos nesse quadro, eles exilados pela insegurança, famílias inteiras sendo deportadas para uma terra que não era sua, para um povo que não era seu, para uma cultura desconhecida e para valores que afrontavam a fé em Deus. Quarta coisa que você vê aqui, nesse pequeno texto que lemos, checados em sua integridade, questionados pela cultura de um povo pagão, por uma outra nação poderosíssima na integridade. O que você vai aceitar da cultura que aí está? O que você vai aceitar que sobrepuge os valores que a palavra de Deus lhe trouxe? O que você tem aceitado? O problema para o povo cativo, assim como para nós hoje, é como viver nesta situação. Como ser cristão nesse tempo? Como nos proclamarmos o povo escolhido de Deus, que provavelmente não se esqueceu da sua história, mesmo lá na Babilônia, mas se veem checados por aquilo que encontraram. E aí você precisa entender a situação. E agora eu quero falar para você, claro que não devem ser muitos que não frequentam a escola dominical, né? Você precisa se lembrar do que é a Babilônia, a cidade maravilhosa do mundo antigo, o considerado berço da raça humana, viveu um apogeu de poder e glória. E você tinha alguns referenciais da grandiosidade da Babilônia que são incríveis, né? Os seus muros tinham 90 metros de altura, seus alicerces 12 metros de profundidade e uma espessura de 25 metros. Era considerada uma cidade inexpugnável. O templo do deus Marduk tinha uma imagem do deus Bel que pesava no seu conjunto 22 toneladas, pasme, de ouro.
22 toneladas. O palácio de Nabucodonosor era uma das mais maravilhosos edifícios que já se erigiram na terra. Você há de se lembrar que os jardins suspensos da Babilônia, que até enredo de carnaval no Brasil já deu, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E é dessa nação que eu estou falando, que o povo de Deus foi exilado. Agora perceba as ações estratégicas de Nabucodonosor. Se você ler o capítulo 1 todo, você vai ver aí que quanto aos bens de Israel, ele levou todos os tesouros. Quanto aos valores religiosos de Israel, veja o versículo 2, ele cortou os utensílios que Salomão fizera para a casa do Senhor. Ele destruiu os valores, era o símbolo da destruição dos valores religiosos. Quanto à liderança de Israel, ele desfaz essa liderança. A liderança política, o governo, diz o versículo 3, que o rei e a sua família, os príncipes, foram levados da terra. Quanto aos formadores de opinião, os oficiais, os homens principais da terra, foram todos levados cativos. Quanto à força, o exército, os homens valentes, não só foram derrotados, mas escravizados. Quanto aos artistas, essa memória da cultura também foram subjugados. E aí chega esse ponto que nós lemos sobre os jovens, e aí a ação de Nabucodonosor é diferente. Ele resolveu formar esses jovens numa nova cultura. E ele resolve, inclusive, alterar os seus hábitos alimentares, como você leu no texto. É a mesma estratégia do traficante de drogas, que pega o jovem e altera a sua cultura para escravizá-lo às drogas. E qual foi a estratégia? Você começa a ver isso no versículo 4, de Nabucodonosor com esses jovens. É o que a gente chama de aculturação. É de modificar o padrão do grupo, as crenças do grupo, é assimilar e adaptar parcialmente, não é mudar completamente, são pequenas e parciais mudanças que as pessoas muitas vezes nem notam, mas que isso fere os seus costumes, fere a fé que você professa, fere os valores da palavra do Senhor. E aí, o que é mais marcante disso tudo? Nabucodonosor resolve mudar a identidade de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E os versículos 3 até os 7 dão os nomes de alguns cativos hebreus de sangue real. Mas no versículo 7 é muito significativo, porque ele trata da troca do nome. E você sabe muito bem que trocar o nome de uma pessoa é mudar a identidade, é esquecer, é apagar. Trocar de nome é afirmar domínio. Quem foi que deu o seu nome? Não foi seu pai e sua mãe? Não foi aquele que lhe adotou? Não foi aqueles que exerciam na sua mais tenra infância a autoridade sobre a sua vida, que deram poder para lhe atribuir um nome? Pois é exatamente isso que Nabucodonosor faz com aquilo. Essa troca de nome pode parecer casual, mas não é. É preciso reconhecer do que Nabucodonosor tratava. Para você ter uma ideia disso, você sabe o que significa o nome Daniel? O significado desse nome quer dizer: Deus é o meu juiz. Ananias, amado do Senhor. Misael, quem é como Deus? Azarias, o Senhor é o meu socorro. E sabe quais foram os nomes que Nabucodonosor deu a esses quatro jovens, cujos nomes estavam atrelados desde o nascimento a Deus, ao Senhor, Deus verdadeiro? Para Daniel deu o nome de Beltesazar, que quer dizer quem o Deus Bel favorece. Para Ananias deu o nome de Sadraque, iluminado pelo Deus Sol. Para Misael, de Misaque, que quer dizer quem é como Vênus. Azarias deu o nome de Abednego, o servo do Deus Nego. Ou seja, ao mudar de nome, mudou a identidade e tentou mudar o nome do Deus a quem eles adoravam. O último ponto que eu quero trazer ainda para você, para que a gente esteja pronto para meditar na palavra, os favorecimentos que foram trazidos. Vamos falar a verdade. Para qualquer um
a casa de um rei deve ser algo extremamente atraente. Não é à toa que quando você vê passar uma autoridade, tem uma multidão de asseclas de seguidores que gostam de tirar foto. Passa um artista, a gente quer fazer uma selfie. Por quê? Porque estar perto de quem tem poder, popularidade, nos atrai, é uma coisa muito curiosa. A popularidade, os benesses, o bem-estar físico, o próprio dinheiro, sentar na mesa do rei. Imagina, é como se você gozasse do melhor dessa terra. E aí ele pode dizer até, talvez os Daniel e seus amigos dissessem, não foi culpa da gente estar aqui, vamos aproveitar esse momento, né? Ou talvez eles pudessem dizer, vamos falar a verdade, não é possível a gente guardar todas as leis mesmo, então deixa a vida levar a gente nesse momento, né? Ou talvez dissessem, não é importante a qualidade do alimento, da nossa cultura, isso não tem grande importância. Mas, na verdade, a palavra é, Daniel, cuidado, cuidado. Há perigo de vida no que você está querendo fazer. Há perigo de vida quando nós abandonamos os marcos que Deus e a palavra estabelece sobre nós. Porque Nabucodonosor tinha um grande objetivo, perda da identidade. Esses homens piedosos agora tinham que decidir a forma em que se ajustariam para viver num ambiente que tinha antipatia pelas suas convicções religiosas. Um mundo que não conhecia Deus, o Deus revelado em Cristo Jesus. E aí, a postura de Daniel e seus amigos nos trazem uma grande lição. Uma grande lição. E é sobre isso que eu quero falar com você ainda nessa manhã. É preciso que eu e você resistamos às pressões desse tempo. Por isso eu li com você o que Jesus nos conclama: buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa para cada dia o seu próprio mal, pois a prioridade na sua e na minha vida precisa ser o reino de Deus. Meus irmãos, e aí Daniel, ele está nos ensinando que a primeira coisa, e Jesus expôs isso ao longo do seu ministério, primeira coisa que eu e você precisamos refletir é que o crente que não assenta definitivamente no próprio coração a não se contaminar, ainda que seja com as coisas mais mínimas e consideradas insignificativas, não tem como permanecer fiel. Não tem como permanecer fiel. E esses jovens, eles optam pelo caminho do princípio, que para muitos é o caminho mais duro. É o caminho da postura que expõe, é de negar. Por isso o Senhor Jesus nos convidou: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Venha após mim, venha após mim. Pois, desculpa, irmãos, esse evangelho que diz que a sua vida está toda certa, né? Que agora você faz parte de um time que vai viver a eternidade, mas que não exige da gente olhar para dentro, autoexaminar-se e ver se há algum caminho mal, como o salmista no Salmo 139 nos ensina. Esse evangelho não é verdadeiro, é mentiroso. Lembre-se que talvez você e eu possamos nos enganar, que Jesus chegou, a mulher adúltera chegou e Jesus disse que estava tudo certo, tirou os apedrejadores de perto. Não, não é assim não, não é assim não. Jesus acolheu aquela mulher como acolhe todos nós em nossos defeitos, imperfeições e pecados, mas Ele em amor nos trata. Para aqueles que acusavam aquela mulher, Jesus pergunta: vem cá, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então calma com esse negócio de ficar acusando os outros. Mas para aquela mulher, em amor, Jesus disse: mulher, vá em paz, olha, mas não peques mais. Trate de você. Então a gente pode ver nesse exemplo dos jovens liderados por Daniel, que eles assentaram no coração não se contaminar. Manter fiel a Deus e não se contaminar. Daniel, e nós não vemos no texto, Daniel não fala nada sobre a reeducação de um novo nome, mas o seu protesto, ele se levanta em relação à comida provinda da mesa real. Embora não fique muito claro por que ele não deseja, ele considera uma contaminação assim fazê-lo.
Talvez ele se negasse a receber qualquer tipo de favor que os levasse a quebrar a menor das prescrições do ritual judaico. Mas com segurança a gente pode afirmar que pelos padrões orientais, compartilhar de uma refeição era se comprometer a uma amizade, tinha uma significação quase pactual. É por isso que depois surge o famoso ditado popular que a gente usa e usava, né? Tá cuspindo no prato que come. Por quê? Porque aceitou comer e depois se revolta contra. Porque, na verdade, sabe o que Daniel está rejeitando? Esse símbolo de dependência. Você sabe que o alimento é uma necessidade natural do homem. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos beber água. Isso é uma das necessidades básicas, como disse Maslow. Mas cuidado para que essas coisas, ainda que sejam básicas, gerem dependência, porque na medida que a gente começa a depender dos homens, a gente se esquece do que Jesus disse, que Deus preenche todas as nossas necessidades. A gente passa a confiar que as nossas necessidades podem e são supridas por homens. Mas a palavra de Deus disse, Jesus nos ensinou em Lucas, no capítulo 6, o versículo 45, o seguinte: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se a minha dependência vem dos homens, a minha linguagem é a dos homens. Mas se a minha dependência vem do Senhor e eu me torno independente das circunstâncias, porque minha consciência continua cativa do Senhor, aí as coisas na minha vida se mostram como verdadeiramente são, se eu sou um homem de fé no Senhor Jesus. Mas Daniel e seus companheiros fazem dessa observação dietética um sinal da sua confissão religiosa. E não venha colocar lei aqui em dizer, está vendo? Está escrito aqui que a gente só tem que comer legumes, porque não é disso que o texto está tratando. A negação aqui não é a não conformação com o mundo que eles estavam vivendo. Assim como a gente precisa ser inconformado com o estado em que a gente está. Não é comum as pessoas estarem morrendo por uma epidemia sem que haja pandemia, sem que haja um tratamento real das autoridades. Não é normal, não podemos aceitar como normal que uma população de quase uma cidade esteja morando nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Não é normal que a gente ande pelas ruas e veja um sem número de lojas e empresas fechadas. Não é normal e a gente não pode aceitar como normal. Diz um ditado escrito na Talmud que a figueira é figueira mesmo no deserto. E você, como cristão, precisa ser assim, porque o Senhor Jesus nos disse que quem é fiel no pouco também é fiel no mundo. Quem é injusto no pouco também é injusto no mundo. O que eu estou dizendo para você? Há um limite diferenciador na vida do cristão. Eu só posso servir a Deus com uma consciência pura se eu mantiver minhas atitudes dentro dos limites estabelecidos na palavra. E a pergunta é, que limite é esse? Jesus lhe disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. A gente não pode servir a Deus e às riquezas. E a preocupação de Daniel, assim como nós somos forçados a nos sentir frequentemente essa mesma tensão que ele sentia em relação aos enfrentamentos ao nosso redor, ao mundo que se transforma rapidamente quanto ao ponto de vista ético e religioso, quanto aos costumes aceitos. A palavra aqui não é para lhe enganar, dizendo que você não vai ser provado, tentado, testado, pressionado, injuriado, perseguido, mas eu preciso dizer para você que há muita sujeira em certas formas de atividade política, em certos meios de propaganda, em certos negócios, acordos, contratos, relacionamentos. Há muita sujeira na forma com que muitos estão lidando com a Igreja de Cristo. E eu quero repetir para você, os fins não justificam os meios. E, infelizmente, há muita sujeira na vida de gente que se chama de crente, que se diz crente. Há um preço a ser pago, por isso Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado,
olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aí o primeiro convite de Daniel para você, na data do aniversário dessa igreja, é que você possa fazer uma oração. Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Eu tomo essa decisão inegociável definitivamente no meu coração. Eu não vou me contaminar, ainda que seja com coisas mínimas. Eu vou procurar permanecer fiel a Ti. Mas a gente continua. Daniel ainda nos dá uma segunda lição, que é a seguinte: o Senhor protege aqueles que se mantêm fiéis a eles, mesmo em circunstâncias adversas. Porque eu ouço muitas notícias, por exemplo, nesse tempo difícil, gente sendo ameaçada de perder emprego, e gente perdendo emprego porque está sendo questionada e levada a tomar decisões e atitudes que são ilegais, que são imorais, que são contrárias à fé e o que diz a palavra de Deus. E muitas vezes a gente é premido assim, mas resista. É tempo de resistir às pressões do tempo. E você quer saber como é que caminha essa história de Daniel? Não pense que foi tudo uma lindeza assim, não. Comeu a comida, melhorou, se tornou mais sábio, foi servir na presença do rei, pois chegou a hora de Nabucodonosor ser adorado. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se dobraram. Sabe qual foi o resultado dessa história? Eles foram parar dentro de uma cova de leão. O que é isso? Para nosso tempo, enfiaram eles dentro de uma jaula, e dentro dessa jaula haviam leões. Mas perceba que isso é óbvio, que o destino está claro. Dentro de uma cova de leão você não tem força, não há homem que tenha força para enfrentar. É claro que Sansão foi uma exceção, mas você sabe muito bem que é impossível, vai morrer. E aí Deus dá uma lição maravilhosa, porque é diante daquilo que eu e você não podemos enfrentar. O capítulo de número 3 de Daniel, a partir do versículo 19, nos está mostrando ali, não é uma mágica não está mostrando para você ali uma coisa sobrenatural, como muitos querem demonstrar no dia de hoje, como se o evangélico, Deus, Jesus, o Espírito Santo, fosse a varinha de condão mágico, fosse o mágico da lâmpada que chegasse e resolvesse os problemas. Não! Ali está mostrando que Deus lida com as nossas impossibilidades, pois Daniel e seus amigos, pela sua fidelidade, foram salvos pelo Senhor. Deus havia dado a esses jovens conhecimento, inteligência, mas além disso, sabedoria. E Daniel provou ser um abençoado onde viveu por causa da sua devoção a Deus. E aí eu digo para você que as nossas impossibilidades, as nossas incapacidades, as nossas carências, Deus capacita. Ele é fonte de toda a sabedoria e conhecimento. Não é por isso que Paulo falou aos Filipenses dizendo que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E Jesus ainda diz: eu não vos deixo só, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diante das impossibilidades, saiba você, primeiro sinal que eu libero a ação de Deus na minha vida é reconhecer que eu não posso, que eu sou incapaz, que eu não consigo. É o primeiro gesto que libera o poder de Deus. O segundo é reconhecer que eu não posso, mas Deus pode. A Ele eu preciso pedir, pois então esse conhecimento e essa sabedoria que Deus deu a Daniel o permitiu discernir o que é certo e é errado, mas a lidar com aquilo que é certo. Por mais que a força física, por mais que o poder me digam que eu tenho que me dobrar diante de Nabucodonosor como um Deus, eu não posso aceitar isso, em detrimento do meu próprio bem-estar, porque eu creio num Deus que é verdadeiro e que me disse: não terás outro Deus diante de mim. Perceba o nível de tensão que esses jovens passaram e tomaram a decisão mais difícil, mas Deus honra aqueles que fazem prevalecer na sua vida aquilo que Ele nos coloca, porque o Senhor protege aos que se mantêm fiéis. Ele nos oferece vida, por isso eu quero falar de novo de Jesus,
que Jesus diz que ficam registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Paulo, falando aos Romanos, disse, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou, te livrou da lei do pecado e da morte. Jesus falou, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu preciso entender que o caminho é duro, mas tenha certeza que a vontade do Senhor, como Paulo nos ensinou em Romanos 12, versículo 2, ela é boa, perfeita e agradável. Se você vive pressões, cede a elas. Está vivendo uma vida que é menor, é consequência dessas opções. O que o Senhor oferece para você não é nem lhe livrar desses problemas, mas de fazer você transpassar esses problemas em paz e na certeza de que Deus está cuidando de você. Saiba que a palavra nos ensina que não há tentação maior do que possamos suportar, porque junto com a tentação, Deus já proveu o quê? O livramento. Meus irmãos, eu tenho a impressão que eu e você somos providos de uma cegueira às vezes, que a gente, em vez de adorar a Deus, que já produz o livramento, a gente passa a adorar a tentação. A gente passa a adorar o problema. E quanta gente você chega, quer ver, se eu perguntar para você agora, onde você está aí, na tua casa, que motivo de oração você traria ao Senhor? Tenho certeza, 98% é problema, é choro, é lágrima, é reclamação, mas poucas vezes a gente tem a hombridade, a seriedade, a dignidade de dizer, Senhor, não estou aguentando, mas eu creio que o Senhor pode mudar a minha sorte. Essa é a segunda oração que eu quero convidar você a fazer. Senhor, eu não aguento esse estado que estou, ou o quadro que estou vivendo, ou o luto da minha vida, ou aquilo que está me angustiando, mas eu creio que o Senhor vai mudar a minha sorte. Eu creio que o Senhor já me deu força para enfrentar a realidade que eu estou lidando. Essa é uma segunda oração, porque agora eu quero falar para você de uma terceira e última coisa, que a história de Daniel e seus amigos nos ensina. Como representantes do único Deus, é preciso provarmos que tememos ao Senhor. É isso mesmo. Como um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, você precisa provar na sua caminhada que teme ao Senhor. Porque esse evangelho hoje que é vendido por aí, de que basta você ler a Bíblia, basta você conhecer os textos, isso não é suficiente, isso não produz salvação. Pode até produzir conhecimento, mas salvação, mudança de vida, isso não produz. Porque toda verdade aprendida, ela precisa ser encarnada e ela precisa ser vivida, precisa ser vivenciada. Eu já falei para vocês aqui, certa vez, pregando nessa igreja, a minha pergunta para vocês é: que experiência você pode contar do seu relacionamento com Deus? E aqui para vocês eu falava de uma experiência que eu tive, maravilhosa, todo mundo se impressiona se eu contar, não vou contar de novo aqui, mas a experiência que eu vivi há 30 anos atrás. E o nosso Deus é um Deus da história, mas é um Deus do presente, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que experiência com Deus você pode contar hoje na sua existência? Que você reconhece que foi livramento, que foi proteção, que foi suprimento, que foi cuidado, que foi transformação, que mudou a sua forma de pensar, que transformou aqueles que estão em volta de você. Que experiência você pode contar do seu relacionamento com Deus? A prova de que nós tememos ao Senhor é exatamente a vivência. Nós somos edificados pela palavra para o exercício consciente da fé. E insisto com você em dizer que o estudo da palavra de Deus não é mera aquisição de conhecimentos. É preciso viver, por isso que Jesus disse, gente, pelos frutos conhecereis. A gente colhe, porventura, uva de espinheiro ou figo de abrolho? Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Isso não é uma dicotomia nem um dualismo. Isso é uma relação de causa e consequência. Isso é humano, não tem jeito. Não tem jeito de você plantar abóbora e nascer abacate. Não tem jeito.
Não tem jeito de você chegar e dizer, e pode cantar de cor aí, Pai Nosso que está no céu, você pode o Pai Nosso inteiro. O Salmo 23 você chega a suspirar, não adianta, se isso não se traduzir em vida, em vida. Na história de Daniel, havia mais em jogo do que a reputação pessoal deles, ou mesmo a sua fé. A grande inteligência e muito trabalho sozinho não explica o sucesso deles, nem o seu. A sabedoria é um dom de Deus e Daniel, ele projetou-se, foi de grande influência simplesmente porque antes de tomar uma decisão, esperava tão somente em Deus e recusava-se a fazer aquilo ou que outros, quem sabe na mesma posição que ele, acatavam mansamento. E aí eu quero entrar e discutir com você que não venha com esse discurso de dizer, todo mundo faz, isso é normal. Isso é comum, porque aí chegamos a uma coisa que hoje em dia nós chamamos de cinismo espiritual, que chega ao ponto de a gente ver, transmitido em televisão, um grupo de corruptos colocar dinheiro nas meias e depois se reunirem para orar agradecendo a Deus. Isso é cinismo espiritual, porque Deus não abençoa o mal, Deus não abençoa o roubo, Deus não abençoa os maus sentimentos e a maldade do coração, não existe essa possibilidade. Outro dia eu contava para a minha igreja, vou contar para vocês aqui agora. Alguns anos atrás eu fui chamado por um pastor pedindo socorro, porque a prefeitura queria derrubar o templo da igreja. Que absurdo isso, né, gente? Vou falar a verdade. Imagina se a prefeitura chegasse aqui e dizia, nós vamos derrubar o templo da igreja de Copacabana. Eu fiquei indignado com aquilo, como ficaria se acontecesse em Copacabana. Eu falei, meu amigo, já estou com você. Vou usar tudo de conhecimento que eu tenho, as pessoas que a gente pode acessar, vamos reverter isso. Mas você vai me fazer primeiro uma coisa, eu preciso da sua ata de eleição e me traz a escritura do imóvel da igreja. Aí o pastor coçou a cabeça e virou e falou, não pastor, mas sabe o que é? É que o imóvel que a igreja ocupa foi uma invasão. Eu falei, meu irmão, aí fica difícil. Aí fica difícil. Os fins não justificam os meios. Que autoridade essa igreja tem de proclamar a verdade, a justiça, a equidade, se ela mesma ela invade um terreno que não lhe pertence, desapropria o proprietário real para montar lá uma casa de religião, porque a igreja mesmo, desculpa, eu não acredito que seja. Saiba você que não é da nossa responsabilidade mudarmos o ambiente que a gente vive, ao invés de sempre sermos nós o que mudamos com ele. Por que isso? Por que isso? A gente fala, não somos capazes, mas Jesus nos disse que nós precisamos ser sal e luz nesse mundo. A gente precisa fazer diferença num mundo que nos iguala, E aí, nesse sentido, você não adianta declarar, eu não tenho força para mudar o mundo, mas o cântico nos convida a começar em mim, quebra corações. E quantas vezes na história e na própria palavra de Deus, a gente vê um homem encarcerado, que não tinha poder, que os poderes o levaram à prisão. E ali o que ele fez? Ele louvou o Senhor e pregou a palavra. E o cárcere foi destruído, ele foi liberto. Quantas histórias nós temos do povo chegando na terra prometida, mas tinha uma cidade fortificada com muros intransponíveis. E o máximo que eles podiam fazer é o quê? É louvar a Deus e ficar dando volta em volta desse muro, não tem força para atacar. Mas Deus vai lá e derruba os muros de Jericó. E se eu fosse agora dar exemplos, ao longo da história da humanidade, você tem inúmeros exemplos assim, que o poder daquele que mantém a sua fé e seus olhos fitos no Senhor, derrubam muralhas. Se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós teremos a capacidade de transpor montanhas. O Senhor não está lhe trazendo a responsabilidade por todas as coisas. Isso daí é falta de fé. É achar que você pode todas as coisas. Isso aí é um antropoformismo. Você está colocando a sua forma à frente de Deus. Ou melhor até, um antropocentrismo, em que você se acha o centro, ou como diz os jovens aí, fulano está se achando. E muitas vezes na vida a gente se acha. É preciso colocar esse coração no lugar correto. E o lugar correto é o lugar da fé.
Você quer mais história? Lembra de Abrão? Que Deus vai, sai da sua terra, pega a tua coisa e vai para o lugar que eu te dizer, que eu te disser. E o que acontece? Você faria isso hoje? Deus está chegando e falou, olha, sai da tua casa, pega a tua família toda, o que você tiver, que eu vou te mandar para um lugar. Só sai, no caminho eu te digo para onde você vai. Isso é fé, isso é fé em Deus. É aquela fé que disse a Moisés, tira meu povo dessa terra, está na hora de sair. E tira, consegue tirar. E talvez Moisés tenha saído ali do Egito dizendo, não é brincadeira não, arrebentei a boca, hein? Joguei lá o negócio, falei que ia ter praga, teve. Falei que ia ter segunda, teve. 10 tiveram. Falei que o faraó que ia dizer para a gente sair, o faraó falou, e a gente saiu. Quando eu chego no mar, já entrei em desespero, porque o povo veio atrás de mim. Mas Deus falou, caramba, eu feri o mar, e o mar abriu, passei de pé seco no meio do mar. Mas Moisés, ele foi testado em cada momento em sua fé. Até onde vai a sua fé? Lembre-se que Elias teve que fazer sozinho, embora houvesse 7.000 outros que pensavam contra ele. Ele teve que caminhar sozinho, como homem zeloso pelo Senhor. Lembra-se de Josué. Essa foi a linha seguida também por Josué. Quando ele chega, vem cá, vamos escolher hoje a quem a gente vai servir. O que eu posso dizer para vocês é que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Nós, como povo de Deus, estamos no meio de um mundo que é contrário a Deus e a sua verdade. Essa grande Babilônia em que a gente vive nos oprime. E se fosse possível, apagaria todas as formas de verdade divina e nos roubaria a paz e o sossego. Esse é o momento da gente realmente proclamar a libertação em Cristo Jesus. E aí eu quero terminar dizendo para você que eu e você precisamos fazer uma resolução de vida. E a resolução é, eu serei fiel a Deus. Deus nos chama à separação de tudo o que é mal, porque Deus te ama, Jesus te ama, Ele morreu por você e deu por você a sua vida. Depois dessa resolução, da posição definitiva de fé, da fé que habilita a força que vem de Deus, que é um resultado natural, tenha certeza que Deus vai te habilitar para toda boa obra. Ele vai te iluminar o caminho. Quando você diz para Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, você está preparado para ser capacitado por Ele. E finalmente, a gente encontra o momento, o espaço, para perceber a realidade de que Deus é fiel e é verdadeiro. Porque João falou muito bem, que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E no oferecimento da eternidade, é o sinal que Deus lhe dá, de que Ele cuida de você até o sempre. É desde hoje e até o sempre. Creia nisso e que Deus lhe abençoe, porque seguramente você pode esperar, você é membro da Igreja Presbiteriana de Copacabana, os sinais do Senhor para essa igreja é de enormes desafios abençoadores por esse futuro próximo que se reserva para esta igreja. Creia nisso, porque eu creio que isso vai acontecer, não é nesse espaço físico em que estamos somente, é na sua vida. E porque vai acontecer na sua vida, vai acontecer no corpo de Cristo, visto que você é membro do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe. Ao longo de todo este mês de aniversário, nas nossas celebrações litúrgicas, temos contado com as participações especialíssimas das famílias da igreja, que nos contam um pouco do papel que tem desempenhado na construção dessa comunidade, mas ainda do lugar que esta igreja tem ocupado em seu seio. Mais uma vez, com vós, as famílias da igreja. Estamos muito felizes de poder participar desse momento em comemoração do aniversário da igreja. A nossa família Zambrano começou com meu pai e minha madrasta. Nós mudamos para a igreja de Copacabana, transferidos da igreja metodista. Isso nos inícios dos anos 70. Em 74 me casei na nossa igreja e tive 2 filhos, Fabiana e Diego, criados na igreja
desde que nasceram, batizados os dois na igreja. Fala, Fabiana. Isso, eu fui criada na igreja, participei da escola dominical, da mocidade, coro infantil, depois do conjunto, e depois casei na igreja, tive meu filho, foi batizado na igreja, e a gente continua frequentando e muito felizes. Então, olha, parabéns, Igreja Presbiteriana de Copacabana. Feliz aniversário! Oi, gente. Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana de Copacabana. Ela, de certa forma, se mistura com a nossa vida dentro da igreja. Foi na igreja que eu e Jamile fomos batizados. Foi dentro da igreja nossos filhos nasceram, também foram batizados na igreja. Eu tive a oportunidade de trabalhar na junta diaconal e a Jamile trabalhar no departamento infantil, enfim. Nossa vida familiar se mistura muito com a nossa vida da igreja e desejamos do fundo do coração que Deus abençoe e dê muitos anos de vida para a igreja. Um abraço a todos os irmãos. Valeu, gente. Como é bom reconhecermos o que a nossa igreja representa nas nossas vidas e a alegria que temos de fazer parte da sua história também. É tempo de agradecermos ao Senhor pelas bênçãos colhidas ao longo desses 107 anos e de rogarmos renovadas graças para os anos que virão. Vamos orar em favor da nossa igreja e seremos dirigidos nessa oração pelo pregador desta manhã, o reverendo Cid Pereira Caldas. Nós estamos celebrando os 107 anos da igreja. O reverendo Mirabeau nos pediu para orar pela igreja, mas eu quero convidar você a, nesse momento, nós nos unirmos todos em oração, agradecendo a Deus por 107 anos de vida, mas também pedindo ao Senhor que continue a usar esta igreja. E quando eu falo esta igreja, eu estou falando do corpo vivo de Cristo. Então é pedir ao Senhor, Senhor, usa cada membro desta igreja para abençoar vidas, para proclamar o Evangelho, para sustentar a tua obra. Nesse sentido, você precisa orar na primeira pessoa. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, como disse o profeta. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu Jesus que nos salvou, o Senhor é Deus não só que cria, que salva, mas que nos sustenta. E nesse sentido, Senhor, nós queremos agradecer, porque o Senhor, aprove ao Senhor criar esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, e há 107 anos ela tem sido, Senhor, um farol a espraiar a luz que vem do Teu Evangelho. Nós te somos gratos, Senhor, por todos que aqui passaram, por cada família, membro da igreja, pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, pelas forças vivas da igreja. Obrigado pela linda história que esta igreja tem. Obrigado, Senhor, que a despeito de, ao longo dessa história, ela poder viver as lutas dos momentos que nosso país passou, que a cidade passou, ou às vezes as incertezas da própria igreja, o Senhor a sustentou e a tem sustentado. E aí, nesse sentido, Senhor, nós queremos pedir, continua a usar as pessoas que aqui congregam para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, continua a usar todos aqueles, desde a mais tenra idade até o mais ancião, para que eles possam, Senhor, transmitir a Tua palavra, sustentar esta obra com os recursos que o Senhor mesmo dá. Dá a visão, Senhor, do Teu reino, não só para a junta diaconal, para os presbíteros, mas para o anjo que o Senhor colocou nessa igreja. Abençoa a vida e o ministério do reverendo José Mirabeau, Senhor. É a nossa oração de gratidão, de intercessão por essa igreja, no nome de Jesus. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto preparou também uma palavra para a nossa edificação espiritual e nós vamos ouvi-lo com atenção. Ouçamo-lo. Bom dia, igreja. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo número 34, versículo 8, diz assim: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia.
O salmista nos ensina algo muito precioso, muito especial sobre encontrar a bondade de Deus na nossa própria vida. Primeiro é bem-aventurado, verdadeiramente feliz, verdadeiramente abençoado é aquele que não confia na sua própria força. O final do versículo fala isso, que não confia no seu próprio braço, não confia na sua própria capacidade, mas sim busca refúgio e abrigo em Deus, que reconhece a própria dependência no agir de Deus e reconhece a própria incapacidade de sustentar sozinho. Esse é o bem-aventurado. E esse bem-aventurado experimenta o que o começo do versículo fala. Logo, ele prova e vê que o Senhor é bom. Ele experimenta e comprova. Ele não só entende, mas ele experimenta na sua própria vida uma evidência e vê por si mesmo que Deus é fiel e Deus é bom. A bondade de Deus se manifesta na medida que nós passamos a não confiarmos tanto em nós mesmos e na nossa própria capacidade e começamos a confiar em Deus e no seu provimento. Nosso Deus é fiel e nos sustenta. Você quer experimentar felicidade? Você quer ser bem-aventurado? Busque refúgio no Senhor. Não confie em si mesmo, mas confie em Deus, que não nos abandona. E experimente assim a bondade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde de ter uma semana cheia de Jesus no seu coração. Nosso departamento de crianças continua ativo e frutuoso. E nós vamos acompanhar agora um pouquinho do trabalho que foi desenvolvido ao longo da semana que passou. Vamos ouvir o texto da mensagem da semana na voz do pequenino Luiz Felipe e também vamos ter um momento de oração com as pequenas Manuela e Rafaela. Tudo bem. Hebreus 11:7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu a Deus a aprovação que vem por meio da fé. Vamos falar pro Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada pela nossa vida, abençoa a nossa vida, por tudo que a gente tem, obrigada por tudo que a gente tem e que os parques abram e a igreja também. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final dessa celebração e não podemos encerrá-la sem antes registrarmos mais uma vez a nossa gratidão e a nossa alegria por contarmos ao longo deste culto com a presença e a participação tão abençoadora do nosso querido amigo, irmão, o reverendo Cid Pereira Caldas. A nossa igreja se sente prestigiada por marcar o seu aniversário com essa presença que é tão cara ao seu coração. E nós rogamos ao Senhor que renove as suas bênçãos sobre a vida do ministro, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Vamos passando a oração final, a oração do Senhor, e ao término da mesma receberemos a bênção que será impetrada sobre nós pelo pregador deste dia. Falemos com Deus conforme aprendemos do próprio Senhor Jesus, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Muito feliz de estar aqui. Obrigado, reverendo Miraboa, pelo convite de poder participar desse momento tão importante na vida e na história da Igreja Presbiteriana de Copacabana. E agora eu quero abençoá-los. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.